Você já se perguntou quantas vezes foi protegido sem sequer perceber? Quantas vezes esteve à beira de um perigo, mas algo, ou alguém, interveio a seu favor? Vivemos em um mundo cheio de desafios, onde o inesperado pode acontecer a qualquer momento. Mas, o que poucos sabem, é que estamos constantemente sendo vigiados e protegidos por uma força muito maior do que podemos imaginar. Essa proteção misteriosa não é fruto do acaso, mas sim da vigilância constante de Deus sobre nossas vidas. Ele, que nos conhece profundamente, está sempre cuidando de cada detalhe, mesmo quando não estamos cientes disso. Essa é uma verdade que desafia nossa compreensão, mas que traz uma paz e uma segurança que o mundo não pode oferecer. Ao entender essa realidade, você descobrirá que nunca está sozinho, e que o poder de Deus está sempre operando em seu favor, mesmo nos momentos mais obscuros. Imagine um pastor que nunca dorme, que está sempre atento ao seu rebanho, protegendo cada ovelha com cuidado. Assim é Deus, sempre vigilante, observando e cuidando de cada um de nós, mesmo quando não percebemos. No Salmo 121, a Bíblia nos lembra que o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Esse versículo é um lembrete constante de que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus está presente, vigiando cada detalhe de nossas vidas. Ele nunca descansa, e sua proteção é constante, seja nas pequenas situações do cotidiano ou nos grandes desafios que enfrentamos. O amor de Deus é como um guarda-chuva invisível que nos cobre em todas as circunstâncias. Quando enfrentamos momentos de incerteza ou perigo, é fácil sentir-se desamparado, mas precisamos lembrar que o Espírito Santo está sempre ao nosso lado, guiando-nos e nos protegendo. Essa proteção vai além do físico, ela é espiritual, uma barreira contra as tentações e os desafios que o mundo coloca diante de nós. A fé em Jesus Cristo nos fortalece para confiar que, mesmo quando não vemos uma solução imediata, Deus está trabalhando em nosso favor. Há momentos em que você pode ter evitado um acidente por alguns segundos, ou tomado uma decisão sábia sem saber exatamente por quê. Esses são exemplos claros de como Deus, em sua infinita sabedoria, intervém em nossas vidas. Ele age de maneira sutil, mas poderosa, direcionando nossos passos para que possamos caminhar em segurança. A palavra de Deus está repleta de exemplos onde ele guia os seus filhos por caminhos seguros, mostrando que sua vigilância nunca falha. A vida pode ser cheia de desafios, mas a paz que vem de saber que Deus está no controle é incomparável. Filipenses 4:07 fala sobre a paz de Deus, que excede todo o entendimento, e essa paz é que nos guarda em tempos de adversidade. Mesmo quando o mundo ao nosso redor parece caótico, essa paz nos permite seguir em frente com confiança, sabendo que Jesus Cristo está ao nosso lado, guiando cada passo que damos. É essa paz que nos diferencia e nos dá força para enfrentar qualquer tempestade. Além da presença constante de Deus, é reconfortante saber que Ele envia anjos para nos proteger. Muitas vezes, esses anjos agem de maneiras que nem sequer percebemos, mas sua presença é real e poderosa. Eles são os mensageiros de Deus, operando em nosso favor, muitas vezes de forma invisível, mas sempre com o propósito de nos guiar e proteger. A Bíblia está cheia de histórias onde anjos intervieram em momentos cruciais, mostrando que Deus utiliza diversas formas para assegurar que seus filhos estejam seguros. O poder do sangue de Jesus é outra grande fonte de proteção para os crentes. Na cruz, Jesus Cristo derramou seu sangue para nossa redenção, e esse ato nos garante vitória sobre as forças do mal. Quando estamos cobertos pelo sangue de Jesus, podemos enfrentar qualquer desafio com a certeza de que estamos espiritualmente protegidos. A palavra de Deus nos ensina que sem derramamento de sangue, não há remissão, e é por isso que o sangue de Jesus tem um papel central na nossa salvação e proteção espiritual. Vivemos em um mundo onde as tentações e desafios espirituais são constantes, mas com a proteção de Deus, temos a certeza de que podemos superá-los. A Bíblia nos exorta a vestir a armadura de Deus, para que possamos resistir às astutas ciladas do diabo. Essa armadura inclui a fé, a oração e o conhecimento da palavra de Deus, que são nossas maiores armas contra as forças espirituais do mal. Ao confiar em Deus e na sua proteção, podemos andar com segurança e paz, sabendo que estamos sob o seu cuidado constante. E assim, ao entender a vigilância constante de Deus sobre nós, somos conduzidos a refletir sobre a proteção física e espiritual que Ele oferece, nos guardando não apenas de perigos visíveis, mas também das batalhas invisíveis que enfrentamos diariamente. A proteção de Deus vai muito além do que os olhos podem ver. Enquanto muitos pensam apenas na segurança física, como estar livre de acidentes ou doenças, há uma dimensão espiritual que é ainda mais crucial. Deus protege o corpo, mas também guarda a alma de todo o mal.
Ele nos cerca com sua presença, blindando-nos contra as tentações e os ataques espirituais que podem abalar nossa fé. O Espírito Santo atua como um escudo invisível, ajudando-nos a resistir às tentações e a permanecer firmes na palavra de Deus. Essa proteção é um presente inestimável, que nos permite viver com confiança e segurança. O mundo é um campo de batalha espiritual, onde forças invisíveis tentam nos desviar do caminho da salvação. Mas, com Deus ao nosso lado, podemos enfrentar qualquer adversidade. A Bíblia nos ensina que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Essa luta é constante, mas Deus nos equipa com tudo o que precisamos para vencê-la. A fé, a oração e o conhecimento da palavra de Deus são nossas armas mais poderosas nessa batalha. Quando nos revestimos com a armadura de Deus, estamos prontos para resistir a qualquer ataque do inimigo. O cuidado de Deus se manifesta de muitas maneiras. Há momentos em que Ele nos livra de acidentes, doenças ou outros perigos físicos. Mas há também aqueles momentos em que Ele nos protege de perigos espirituais, nos mantendo afastados de influências negativas ou situações que poderiam nos afastar dele. Às vezes, uma simples mudança de planos pode ser a intervenção divina nos guardando de algo que não podemos ver. Deus está sempre no controle, e sua proteção abrange todos os aspectos de nossas vidas. Em situações de tentação, é a proteção espiritual de Deus que nos mantém firmes. Quando nos sentimos tentados a desviar do caminho da justiça, o Espírito Santo nos lembra da verdade da palavra de Deus e nos dá força para resistir. Jesus Cristo, em sua própria vida, enfrentou tentações, mas venceu todas através do poder da palavra. Ele nos deixou o exemplo de como resistir ao mal, e é através desse exemplo que encontramos a força para vencer as tentações que surgem em nossas vidas. A proteção espiritual é essencial para mantermos nossa integridade e fé. A oração é uma ferramenta poderosa que fortalece nossa proteção espiritual. Ao orar, nos conectamos diretamente com Deus, buscando sua orientação e proteção em todas as áreas de nossas vidas. A oração não apenas nos fortalece, mas também cria uma barreira de proteção ao nosso redor. A Bíblia nos incentiva a orar sem cessar, mostrando a importância da oração contínua na manutenção da nossa proteção espiritual. Quando oramos, convidamos Deus a estar presente em nossas vidas, guiando nossos passos e protegendo-nos de todo o mal. O Espírito Santo também desempenha um papel vital na nossa proteção espiritual. Ele nos guia em cada decisão, nos alerta sobre perigos espirituais e nos fortalece em momentos de fraqueza. A presença do Espírito Santo é uma garantia de que nunca estamos sozinhos, mesmo nas situações mais difíceis. Ele é nosso conselheiro, amigo e protetor, sempre ao nosso lado para nos ajudar a tomar decisões sábias e evitar armadilhas espirituais. Quando confiamos no Espírito Santo, podemos enfrentar qualquer desafio com confiança. Além disso, a proteção espiritual nos ajuda a manter nossa mente e coração em paz, mesmo em meio às dificuldades. Filipenses 4:07 nos lembra que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Essa paz é fruto da proteção espiritual que Deus nos oferece, mantendo-nos seguros contra as tempestades emocionais e espirituais que podem nos atingir. Ao confiar em Deus, encontramos uma tranquilidade que nos sustenta em qualquer situação. Compreender a profundidade da proteção física e espiritual de Deus nos leva a perceber que não estamos sozinhos nas batalhas da vida. Somos constantemente guardados por um poder maior, que nos protege e guia em cada passo, preparando-nos para enfrentar as intervenções divinas que nos esperam em nossa caminhada de fé. As intervenções divinas são como pequenos milagres que muitas vezes passam despercebidos, mas que têm um impacto profundo em nossas vidas. Esses momentos, em que evitamos um acidente por segundos ou tomamos uma decisão que muda o rumo de nossa história, são manifestações claras da mão de Deus nos guiando. É como se Deus estivesse nos sussurrando ao ouvido, mostrando o caminho certo a seguir. A Bíblia está cheia de relatos onde Deus intervém de maneira direta ou indireta, como quando guiou Moisés e os israelitas pelo deserto. Cada intervenção é um lembrete de que Deus está no controle e que Ele se importa com cada detalhe da nossa vida. Um exemplo prático de intervenção divina é quando, inexplicavelmente, mudamos nossos planos, e mais tarde, descobrimos que isso nos poupou de um grande problema. Imagine um pai que sente no coração a necessidade de orar por seu filho naquele momento específico, e mais tarde descobre que, naquela mesma hora, o filho estava em perigo. Isso não é coincidência, é a intervenção divina em ação. Deus, em sua infinita sabedoria, conhece o passado, o presente e o futuro, e Ele age em nosso favor para nos proteger e guiar, mesmo quando não percebemos.
Essas intervenções divinas também se manifestam em decisões importantes que tomamos na vida. Às vezes, sem uma razão aparente, sentimos um forte impulso para seguir por um caminho específico, e só mais tarde percebemos que era o caminho certo. É como se Deus estivesse nos conduzindo suavemente, garantindo que escolhamos o melhor para nossas vidas. Quando nos entregamos à vontade de Deus e confiamos na sua orientação, Ele nos guia de maneira segura, evitando armadilhas e direcionando-nos para o propósito que Ele tem para nós. Além disso, é importante reconhecer que as intervenções divinas nem sempre acontecem de forma espetacular ou visível. Muitas vezes, são nos pequenos detalhes do dia a dia que Deus se manifesta. Talvez seja a gentileza de um estranho que ilumina nosso dia ou um sentimento de paz inexplicável em meio ao caos. Essas pequenas intervenções são a maneira de Deus nos lembrar que Ele está presente, cuidando de nós e garantindo que tudo coopere para o nosso bem. A Bíblia nos diz em Romanos 8h28 que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Deus também usa pessoas ao nosso redor como instrumentos de sua intervenção. Pode ser um amigo que nos dá um conselho sábio no momento certo, ou alguém que, sem saber, nos direciona para uma oportunidade que mudará nossas vidas. Essas pessoas são colocadas em nosso caminho por Deus, como parte de sua intervenção divina para nos abençoar e guiar. O Espírito Santo muitas vezes age através dos outros, nos trazendo palavras de encorajamento e direção que precisamos ouvir. Outro aspecto das intervenções divinas é o discernimento que Deus nos dá em momentos cruciais. Quando estamos diante de uma decisão difícil, podemos sentir uma convicção interior sobre o que devemos fazer. Essa convicção é muitas vezes a voz de Deus nos guiando, ajudando-nos a escolher o caminho certo. Jesus Cristo falou sobre a importância de ouvirmos a voz de Deus e seguirmos suas instruções. Ao buscar a direção de Deus em oração, abrimos nossos corações para essas intervenções divinas, permitindo que Ele nos guie com sabedoria e amor. Em tempos de crise, as intervenções divinas se tornam ainda mais evidentes. Quando tudo parece estar desmoronando, Deus pode intervir de maneira surpreendente, mudando completamente a situação. Pode ser uma cura inesperada, uma solução financeira que parecia impossível, ou a restauração de um relacionamento quebrado. Essas intervenções são um testemunho do poder e do amor de Deus, que nunca nos abandona, mesmo nos momentos mais sombrios. Elas nos lembram que, mesmo quando tudo parece perdido, Deus é capaz de fazer o impossível. À medida que reconhecemos e agradecemos por essas intervenções divinas, somos levados a experimentar uma paz que excede todo o entendimento, confiando que Deus sempre agirá em nosso favor, tanto nas pequenas como nas grandes coisas de nossa vida. A paz que Deus oferece não é algo que o mundo possa entender ou replicar. Filipenses 4h07 nos ensina sobre a paz de Deus, que excede todo o entendimento, uma paz que transcende as circunstâncias e permanece, mesmo em meio ao caos. Essa paz é como uma âncora para a alma, mantendo-nos firmes quando os ventos das adversidades sopram. Não é uma paz baseada na ausência de problemas, mas na presença constante de Jesus Cristo em nossas vidas. Quando confiamos em Deus, experimentamos uma tranquilidade que não depende das circunstâncias externas, mas da certeza de que Ele está no controle. Muitos buscam paz em lugares errados, tentando encontrar conforto em coisas materiais, relacionamentos ou até mesmo em conquistas pessoais. No entanto, a verdadeira paz vem de um relacionamento profundo com Deus. É a paz que sentimos quando colocamos nossas preocupações nas mãos do Criador e confiamos que Ele cuidará de tudo. A oração é uma chave essencial para desbloquear essa paz. Quando oramos, nos conectamos com Deus, entregamos a Ele nossas ansiedades e recebemos em troca uma paz que o mundo não pode oferecer. Essa paz não é apenas um sentimento, mas uma proteção ativa que guarda nossos corações e mentes. Imagine estar em meio a uma tempestade, mas sentir uma calma interior que nada pode abalar. É essa paz que Deus oferece, protegendo-nos do desespero e da ansiedade. O Espírito Santo trabalha em nossos corações, renovando nossa mente e nos mantendo focados nas promessas de Deus. É através da palavra de Deus que encontramos a verdade que nos liberta e nos dá segurança em meio às incertezas da vida. Nos momentos mais difíceis, quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando, é a paz de Deus que nos sustenta. Essa paz não faz sentido para quem observa de fora, mas para aqueles que a experimentam, ela é real e poderosa. O mundo pode oferecer soluções temporárias para o estresse e a ansiedade, mas somente Deus pode oferecer uma paz duradoura e verdadeira. É a paz que vem do céu, que reflete a perfeição e o amor de Deus por nós. Quando nos agarramos a essa paz, encontramos força para enfrentar qualquer desafio.
Exemplos práticos dessa paz podem ser vistos em pessoas que, mesmo diante de diagnósticos médicos terríveis, conseguem manter uma serenidade inexplicável. Elas confiam que Deus tem um plano maior, que vai além do entendimento humano. Outro exemplo é aquele indivíduo que, em meio a uma crise financeira, não se desespera, mas continua firme, acreditando que Deus proverá todas as suas necessidades. Esses exemplos mostram que a paz de Deus é uma realidade tangível para aqueles que confiam nele. Além disso, essa paz não é algo que precisamos lutar para alcançar, é um presente que Deus nos dá. Tudo o que precisamos fazer é aceitar esse presente com fé e gratidão. Deus não nos promete uma vida sem problemas, mas Ele nos promete estar conosco em todos os momentos, oferecendo-nos uma paz que nos sustenta. Quando aceitamos essa paz, ela se torna parte de quem somos, transformando nossa perspectiva e nos dando força para continuar. A paz de Deus também tem o poder de transformar nossos relacionamentos. Quando estamos em paz com Deus, isso se reflete em nossas interações com os outros. Passamos a responder com mais paciência, compreensão e amor, mesmo em situações de conflito. Essa paz interior nos capacita a ser agentes de paz no mundo, espalhando a serenidade e o amor de Cristo onde quer que estejamos. É um ciclo de bênção que começa em nosso coração e se espalha para aqueles ao nosso redor. Ao experimentar essa paz que excede o entendimento, somos levados a reconhecer a presença constante de Deus em nossas vidas, que nos protege e nos guia através da presença de seus anjos, sempre ao nosso lado para nos proteger e guiar em cada passo. A presença de anjos em nossas vidas é uma realidade muitas vezes ignorada, mas fundamental na proteção e orientação que Deus nos oferece. Esses seres celestiais são enviados por Deus para nos guiar, proteger e ministrar em momentos de necessidade. A Bíblia está repleta de histórias onde anjos desempenham papéis cruciais, desde a proteção de Daniel na cova dos leões até o anúncio do nascimento de Jesus Cristo. Os anjos são como guardiões invisíveis, sempre presentes, mesmo que não os vejamos. Eles operam sob a direção de Deus, garantindo que sua vontade seja cumprida em nossas vidas. Os anjos não são apenas figuras mitológicas ou representações simbólicas, eles são seres reais, criados por Deus, com o propósito de servir e proteger os filhos de Deus. Em momentos de perigo ou incerteza, é reconfortante saber que Deus pode enviar anjos para nos guardar. Esses mensageiros celestiais são capazes de intervir em nossas vidas de maneiras que muitas vezes nem percebemos. Pode ser uma voz interior que nos alerta sobre um perigo iminente, ou uma circunstância inexplicável que nos protege de um acidente. Essas são manifestações da presença de anjos ao nosso redor. Há relatos contemporâneos de pessoas que tiveram experiências diretas com anjos. Em muitos casos, indivíduos descrevem encontros com estranhos que apareceram do nada para ajudar em momentos de crise e desapareceram logo depois. Esses relatos, embora misteriosos, são testemunhos da ação angelical em nossas vidas. A Bíblia nos diz que devemos entretê-los sem saber, pois podemos estar hospedando anjos sem perceber. Isso nos lembra que os anjos podem se manifestar de formas inesperadas, sempre com o objetivo de cumprir a vontade de Deus. A presença de anjos também é uma demonstração do cuidado constante de Deus. Mesmo quando nos sentimos sozinhos ou desamparados, podemos ter certeza de que não estamos realmente sozinhos. Os anjos estão presentes, vigiando, protegendo e guiando-nos em direção ao caminho que Deus preparou para nós. Eles são uma extensão da proteção divina, assegurando que os planos de Deus se cumpram em nossa vida. Quando enfrentamos desafios espirituais, os anjos lutam ao nosso lado, fortalecendo-nos e ajudando-nos a resistir às forças do mal. Além de proteção, os anjos também têm a função de nos guiar espiritualmente. Eles podem nos trazer mensagens de Deus, assim como fizeram com Maria e José, ou nos conduzir em decisões importantes. Embora não os vejamos, sua presença é uma constante em nossa jornada de fé. O Espírito Santo, que é nosso guia supremo, muitas vezes trabalha em conjunto com os anjos para nos direcionar. Eles podem nos ajudar a entender passagens da Bíblia, a discernir a vontade de Deus e a tomar decisões que estejam alinhadas com os propósitos divinos. Outro aspecto importante é que os anjos também intercedem por nós diante de Deus. Em momentos de profunda necessidade ou crise espiritual, eles apresentam nossas orações ao Pai, intercedendo em nosso favor. Isso nos dá uma dimensão ainda mais profunda da conexão que temos com o céu. Os anjos, como seres celestiais, estão em constante comunicação com Deus, e é através dessa comunicação que eles atuam em nossas vidas. Eles são, portanto, aliados poderosos na nossa caminhada de fé. Os anjos também trazem consolo e paz em momentos de dor e perda.
Eles são mensageiros de esperança, trazendo-nos a certeza de que Deus está no controle, mesmo nas situações mais difíceis. Quando perdemos um ente querido ou enfrentamos uma tragédia, a presença de anjos pode ser sentida como um bálsamo que alivia a dor e traz conforto. Eles nos lembram que há um propósito maior em tudo o que acontece, e que Deus, em sua infinita misericórdia, está sempre cuidando de nós. Ao compreender a presença e o papel dos anjos em nossas vidas, somos levados a refletir sobre o poder do sangue de Jesus, que nos redime e fortalece espiritualmente, garantindo que estamos sempre sob a proteção e a graça divina. O sangue de Jesus Cristo é a expressão máxima do amor e da redenção que Deus oferece à humanidade. Derramado na cruz, esse sangue não apenas nos purifica dos nossos pecados, mas também nos protege contra as forças do mal. A Bíblia nos ensina que sem derramamento de sangue, não há remissão, Hebreus 9h22, o que destaca a importância central do sacrifício de Jesus na nossa salvação. Esse sangue precioso é um escudo espiritual, uma barreira impenetrável contra o pecado e as trevas que tentam nos afastar de Deus. Ao longo da história, muitos cristãos têm experimentado o poder do sangue de Jesus em suas vidas. Desde curas milagrosas até livramentos inexplicáveis, o sangue de Cristo tem sido uma fonte de proteção e vitória. Imagine estar em uma situação de perigo iminente e sentir uma paz inexplicável, como se estivesse cercado por uma força invisível. Essa é a proteção do sangue de Jesus em ação. Ele não apenas nos redime, mas também nos guarda, nos cobre e nos fortalece em tempos de dificuldade. O sangue de Jesus também nos dá acesso direto ao trono de Deus. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote era o único que podia entrar no Santo dos Santos, e isso acontecia apenas uma vez por ano, após oferecer um sacrifício de sangue. Mas com a morte de Jesus, o véu do templo se rasgou, simbolizando que todos os crentes agora têm livre acesso à presença de Deus. O sangue de Jesus abriu esse caminho, permitindo que, através da fé e da oração, possamos nos aproximar de Deus em qualquer momento e em qualquer lugar. Outro aspecto poderoso do sangue de Jesus é a autoridade que ele nos confere sobre as forças do mal. Quando nos deparamos com opressões espirituais, podemos invocar o poder do sangue de Jesus para repelir os ataques do inimigo. Jesus nos deu esse poder quando disse: "Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum." Lucas 10h19. O sangue de Cristo é uma arma espiritual que nos capacita a vencer todas as batalhas espirituais que enfrentamos. Além disso, o sangue de Jesus tem o poder de restaurar e renovar. Quando sentimos que nossa fé está enfraquecida ou que estamos distantes de Deus, podemos nos voltar para a cruz e lembrar do sacrifício de Jesus. Seu sangue nos limpa de toda a culpa, nos dá um novo começo e nos enche de esperança. É um lembrete constante de que, independentemente dos nossos erros, sempre podemos encontrar perdão e restauração em Cristo. A salvação que o sangue de Jesus nos traz é completa e eterna. O sangue de Jesus também nos une como o corpo de Cristo. Todos os crentes, de diferentes origens e culturas, são unidos pelo sacrifício de Jesus. Ao participar da Santa Ceia, onde lembramos do corpo e do sangue de Cristo, reafirmamos nossa unidade como irmãos e irmãs na fé. Essa comunhão é fortalecida pelo entendimento de que todos fomos comprados pelo mesmo sangue precioso, e que, juntos, somos a família de Deus. Essa unidade nos fortalece e nos capacita a cumprir a missão que Jesus nos deu. O poder do sangue de Jesus é tão vasto que ele também nos capacita a viver uma vida vitoriosa, mesmo em meio às dificuldades do mundo. Ele nos dá a força para resistir ao pecado, para vencer as tentações e para permanecer firmes na fé. Quando enfrentamos desafios que parecem insuperáveis, podemos nos lembrar que o sangue de Jesus já conquistou a vitória por nós. Essa certeza nos dá a coragem de continuar lutando, sabendo que a vitória final já foi garantida. Ao refletir sobre o poder redentor e protetor do sangue de Jesus, somos inspirados a confiar ainda mais na vigilância constante de Deus sobre nossas vidas, sabendo que estamos sob sua proteção divina, guiados e guardados por seus anjos. Depois de entender o quão profundamente você é vigiado e protegido, a pergunta que fica é: como você pode viver de forma diferente com esse conhecimento? Imagine o impacto de caminhar todos os dias sabendo que Deus está ao seu lado, guiando cada passo e protegendo você das ciladas deste mundo. Isso muda tudo, não é? A vida deixa de ser apenas uma sucessão de acontecimentos aleatórios e passa a ser uma jornada cuidadosamente orquestrada por um Deus que te ama e deseja o melhor para você. Então, por que não começar a viver com essa confiança? Busque mais de Deus, ore pedindo discernimento para reconhecer suas intervenções, e abra seu coração para a paz que só Ele pode oferecer. E,
Claro, se você quer continuar aprendendo mais sobre como essa proteção divina pode transformar sua vida, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos juntos explorar as maravilhas do Reino de Deus e descobrir como viver plenamente sob sua proteção.